São 5 horas e 42 minutos desta sexta-feira e o ministro Carlos Lupe acaba de pedir demissão do Ministério da Previdência Social. A informação é de Basília Rodrigues. Havia a iminência de que Lupe fosse até o presidente Lula dizer que não consegue mais ficar no cargo e é isso que acontece agora. O ministro não resiste às pressões diante de toda a fraude revelada por uma investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União de uma fraude bilionária que teria prejudicado milhões de aposentados e pensionistas em mais de 6 bilhões de reais nos últimos anos. E o ministro do INSS, Carlos Lupe, acaba de pedir demissão. Não é novidade nenhuma para ele, porque já aconteceu anteriormente. No governo de Dilma Rousseff, quando ele era ministro do Trabalho, também ele pediu demissão ou foi demitido por conta de esquema de corrupção. Para o ministro Carlos Lupe, isso não é novidade nenhuma, é novidade zero. Comum me diz, porque sabia que tinha uma denúncia aqui, outra lá, a gente sempre soube no mundo, fingia que tem um 35 que denunciava isso, a gente recebia queixa, a própria plataforma do meu INSS aparecia algumas pessoas se queixando. Agora, nesse volume, nesse quantitativo, com uma organização, uma quadrilha verdadeira, eu tomei conhecimento agora e eu acho que isso não pode continuar. O rombo foi muito grande, foi mais de 6 bilhões até então. Se dependesse do presidente Lula, ele não sairia. Imagine só. Se o INSS fosse um botequim, ministro Lupe, essa roubalheira descarada, essa inação, essa omissão e, quiçá, essa cumplicidade com o roubo não teria acontecido. Bota o dono de um botequim como ministro da Previdência, que nós estaremos mais bem servidos administrativamente. Os descontos criminosos que aconteciam nos aposentados eram feitos de forma direta e orquestrada. As vítimas principais eram os idosos com comorbidade, com dificuldade, os indígenas, os analfabetos. A coisa era direcionada. Rapaz, os caras são vagabundos, são bandidos de marca maior. A investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União sobre a fraude do INSS apontou que idosos vulneráveis e pessoas com dificuldade de locomoção e comunicação eram o público-alvo do esquema. As informações, são do Jonas Maia. Vamos ver. A CGU então fez uma análise, um perfil das vítimas, entre elas aposentados com dificuldade de locomoção, pessoas com deficiência, pessoas analfabetas e também indígenas em aldeias muito distantes dos locais representantes das associações e entidades. O relatório da CGU aponta também, inclusive, que algumas entidades ficavam a 950 quilômetros de distância das pessoas e aponta que é muito improvável e praticamente impossível um idoso com mais de 60 anos com dificuldade de locomoção ir a outro estado para poder se associar. Nessas entrevistas, a CGU também aponta que os representantes diziam que as pessoas não sabiam nem ler e nem escrever. O governo do amor está custando cada vez mais caro. Depois de 2 anos, os casos de corrupção, eles começam a aparecer. Pessoal, acaba de sair a notícia. Carlos Lupe faz nota oficial em que se demite do governo Lula. O ministro da Previdência, que não fez nada quando soube de fato do que estava acontecendo no INSS para evitar o roubo dos aposentados. Se tivesse feito, não tinha acontecido tudo o que aconteceu nesses últimos 2 anos. Ele acaba de anunciar a própria demissão e eu coloquei no título aqui que a CPI da Câmara, que eu assinei, siga seu curso, faça a investigação de todos os que roubaram os mais vulneráveis. É um absurdo, é hediondo, é monstruoso que tenham, inclusive, focado naqueles mais velhinhos, mais idosos, naqueles que tinham deficiência, justamente porque teriam mais dificuldade em descobrir que estavam sendo roubados. É absurdo, absurdo, absurdo. E, finalmente, depois de toda essa semana, inclusive na quarta-feira, vocês viram, Carlos Lupe esteve na Câmara, eu estive lá ao lado de uma aposentada, Dona Eximar, que veio e nos procurou
veio à Câmara dos Deputados para falar sobre a situação e disse que foi roubada, comprovou com os documentos e de fato foi. Depois de toda essa repercussão de 6 milhões de brasileiros, muitos ainda descobrindo agora e vão descobrir mais ao longo dos próximos dias que foram roubados, finalmente Carlos Lupe se demite. Devia ter feito isso há muito tempo. Lula devia ter demitido ele, sei lá. E agora a CPI vai tomar seu curso e assinei também um pedido de impeachment do Lula em virtude da fraude no INSS e o crime de responsabilidade do presidente da República nesse caso, que é hoje já inconteste. Por isso, eu entrei nessa live aqui, estou num estúdio de gravação, vocês devem ter percebido, um assunto que ainda vou publicar a respeito dele, vou falar a respeito do que estou fazendo aqui no estúdio de gravação em Porto Alegre, mas parei as gravações justamente para poder dar essa notícia de que finalmente Carlos Lupe saiu do Ministério da Previdência, uma vitória grandiosa da oposição, uma vitória grandiosa do Brasil, a gente vinha cobrando isso, e agora os próximos passos é que a CPI investigue a fundo como se deu todo esse rombo no INSS sob o nariz do ministro do Lula e por que o Lula levou tanto tempo também para tomar uma providência. Na verdade não tomou porque a notícia oficial é que o Lupe se demitiu, ainda tem isso. Tem a CPI, tem o impeachment do Lula que vai ser protocolado do Evair de Mello, a CPI do Coronel Crisóstomo. Muita água vai rolar ainda por baixo dessa ponte. Conte com a gente na Câmara dos Deputados, conte comigo sempre. Valeu, pessoal. Pelo menos uma notícia, apesar de não ser exatamente boa, que nos deixa com esperança de que as coisas daqui para frente vão ser apuradas com o rigor necessário e a gente vai ficar em cima. Quem vai entrar no lugar de Carlos Lupe é o número 2 do INSS. Então Lula está trocando 6 por meia dúzia. Volney Queiroz vai assumir a pasta, vai tentar reduzir as filas e acabar com essa corrupção, esse assalto aos aposentados. É um verdadeiro absurdo. Mas no mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Fica com Deus, porque eu fui!